Olha, nós vamos falar agora de um assunto bem interessante, polêmico, com a promessa de perder gordura corporal, aumentar a libido, definir musculatura, disfarçar a celulite e muitos outros benefícios bem tentadores. O implante hormonal conhecido como chip da beleza se popularizou na internet, principalmente entre as influenciadoras. Mas ele também pode causar prejuízos e efeitos colaterais, como o caso da ex-BBB Fly, que relatou ter tido muitas espinhas em decorrência do implante. Agora, quem vai tirar essas dúvidas para a gente, a partir de agora, é o Dr. André Gonçalves, que é endocrinologista e já está aqui com a gente no estúdio do Canal Saúde. Doutor André, seja bem-vindo. Obrigada pela gentileza de atender nosso convite. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse chip aí da beleza, como a gente citou, não é, doutor? Ele é um milagre, né? Se fizer tudo isso que ele promete. Ele promete um milagre, realmente, né? É muito baseado no que as mulheres tendem a procurar hoje em dia, né? Como você falou, a questão das influenciadoras, é o padrão de beleza atual. Aquela mulher com menos massa gorda, mais massa muscular. Então, aquilo está meio que para ser consumido. Ah, eu quero ser daquele jeito. Então, quando você coloca um nome desses, então, chip da beleza, o apelo disso do ponto de vista de marketing realmente é grande. A pessoa já acha que vai usar esse chip da beleza no dia seguinte vai acordar linda, né? Exatamente. O apelo é esse. É isso mesmo. O nome que a gente ficou conhecendo aí na internet popularmente é o chip da beleza. Mas ele é realmente um chipzinho? Como é que ele é utilizado? Assim, já existe, antigamente, já há um bom tempo, tem um implante mesmo, que é um pequeno bastão, sim, metade de um cotonete mais ou menos, que é implantado nessa região do braço, né? Nesse caso, o que se tem usado dentro desse implante, uma medicação que eles colocam de forma manipulada, que é a gestinona, é um derivado de testosterona. E como é manipulado... Que é hormônio masculino. Que é um derivado de hormônio masculino, exatamente. E como é manipulado, na verdade, não dá nem para saber exatamente o que mais que pode estar presente ali. Então é colocado no subcutâneo, ele é absorvível, fica lá durante 6 meses e o corpo absorve. Então não dá para tirar antes desse tempo, você tem dificuldade de encontrar esse bastão. E ele vai liberando esse hormônio, que teria um efeito do hormônio masculino em si. Tem a parte anabolizante, que é o que as mulheres querem, na maioria das vezes, né? O ganho de massa muscular, ganho de disposição física, melhora de libido, isso é inegável. Perda de gordura, isso realmente acontece. Mas vem também o lado virilizante da coisa, que é o grande porém. Do mesmo jeito que o homem tem mais massa muscular que a mulher, o homem tende a ser mais calvo, o homem tende a ter mais pelos em face. O homem às vezes tem a pele... O timbre de voz? O timbre de voz do homem é diferente, né? Os espectadores já devem ter visto a voz de por exemplo, voz de paniquete, é um termo que se usa com frequência, que é aquela voz com timbre mais grave que as mulheres às vezes têm. Essa questão da voz, inclusive, é irreversível. Não adianta tirar a medicação que é por aumento da corda vocal. É grave. A voz fica grave. Acne, como o caso da ex-BBB, então, são as manifestações do hormônio masculino. Tem a questão anabólica, mas tem essa questão virilizante e não dá para separar. Elas vêm juntas. Tem, inclusive, algumas pessoas comentando que pode gerar infertilidade. O senhor já chegou a esse nível de pesquisa? Dá para dizer isso? Assim, o que se define infertilidade é dificuldade de engravidar ou incapacidade de engravidar depois de um determinado prazo. Quando você está tomando hormônio masculino, você está inibindo a sua produção endógena de hormônios. É o que acontece, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos. Você tem aí, no caso, o próprio ovário produzindo mais hormônios masculinos, e aí isso inibe os seus ciclos menstruais. Inibe a sua ovulação, vai dificultar realmente a engravidar. Isso pode até ficar de forma permanente, a depender do tempo que você usa, da dose que vai, da sua predisposição para a infertilidade antes, né? Então não dá para saber quem vai ter esse problema no futuro ou não, não dá para dizer que é seguro. Pode ser um efeito permanente, como no caso da voz, né, que o senhor falou, que acaba sendo irreversível. O da voz, com certeza, é irreversível, porque o aumento da corda vocal não dá para mexer. A fertilidade, às vezes, é tratável, né? Existem tratamentos de fertilização. Esses pacientes, por exemplo, com ovário policístico, às vezes precisam de tratamento de fertilização e tem uma taxa boa de sucesso. A questão é que você pega uma pessoa saudável e cria uma doença nela que vai precisar ser tratada depois. Então, o racional disso não me parece muito interessante, né? Meu Deus, a gente analisando assim a olho nu é um pouco complicado. O preço sai alto, né, no final, doutor? Pois é, até o termo, se for pensar bem, chip da beleza, é um termo estranho. Ah, eu vou botar um chip agora porque em julho eu vou para a praia. Ah, beleza, como é que você vai para a praia com a pele cheia de acne, cheia de pelo? A maioria não vai. Então fica muito bonito de roupa.
Isso Ela de vai para a biquíni. academia ganhar massa muscular, né? Isso está garantido. Massa muscular vai ganhar, o problema é o combo. Doutor, e a mulher, ela chega no consultório, diz, olha, eu quero colocar o chip da beleza. Tem alguma avaliação, tem algum critério que você diz, olha, você não tem mais idade, você tem uma característica que não pode usar, ou qualquer pessoa que quiser colocar o chip pode colocar? Olha, infelizmente, o Estou uso colocando o senhor numa saia justa, Tá. né? Porque assim, esse tipo de prescrição é mais prevalente em profissionais de saúde que atuam nessa área de medicina baseada puramente em estética. Certo. Do ponto de vista de saúde, não existe uma recomendação para o uso de chip de beleza de forma alguma. Porque se for usar para regularizar ciclo menstrual, que ele poderia fazer isso, né, ele cortaria o ciclo, existem implantes mais seguros, né, como o do etogestrel, que eu até mencionei antes. Se é com o intuito de ganho de massa muscular, uma suplementação adequada, um programa de treino vai ter um efeito bem mais saudável, não tão rápido, não tão milagroso, entre aspas, mas vai ter um efeito mais fisiológico para ela. Então, para tratamento de endometriose, por exemplo, às vezes se propaga. Existem tratamentos melhores, mais seguros, mais eficazes. Então, não há uma indicação médica para esse tipo de uso. A indicação que se usa para isso é como anabolizante. Isso sempre tem que ser levado em consideração de forma Tem que pesar preocupante, né? bastante, né? Os prós e os contras. Tem, porque isso aí já sai da promoção de saúde. Na verdade, é promoção de estética às custas da saúde, muitas vezes. Então, é difícil dizer que alguém tem indicação de usar isso aí. O senhor citou que ele é implantado e acaba demorando uns 6 meses e é absorvido pelo organismo, não precisa fazer um procedimento para retirá-lo. Não, ele é absorvido. A maioria deles são bioabsorvíveis. Com o tempo, ele some tranquilamente, quando perde o efeito. Eu coloco o chip da beleza, tem os efeitos que eu gostaria de ter, os contra e a favor. Depois desses 6 meses, o que é que acontece? Com qualquer anabolizante, quando você coloca o anabolizante, começa a usar injetável, por boca, gel, o que quer que seja, você tem aquele efeito durante aquele tempo e está sujeito aos efeitos colaterais. Os efeitos vão desde esses que eu mencionei, mais estéticos, até efeitos de prazo maior que tem maior risco. Aumento de pressão arterial, aumento do colesterol, aumento do risco cardiovascular, isso acontece muitas vezes, e isso você está sempre sujeito. Nesse caso do chip, quando você coloca, parou os 6 meses, esse risco teoricamente diminui, mas o benefício também vai embora. Você tem uma perda em seguida de massa muscular. Então, é um benefício temporário enquanto você está usando e para se expor a um risco que às vezes é definitivo. Muitas vezes as mulheres querem, então, fazer mais um, muitas vezes querem doses cada vez maiores, né? Existe uma coisa chamada vigorexia. Não, eu vou usar porque eu quero aumentar, perder mais 10% de gordura corporal. Perdeu os 10%? Não, agora eu quero só mais 2 quilos de massa muscular. Ah, não, agora eu quero só mais tantos Vicia, centímetros né, de perna. Sim, é uma busca eterna por um alvo que nunca chega. E nisso você se expõe a doses cada vez maiores, risco cada vez maior. É um padrão de beleza que o preço, no fim das contas, sai alto, né? Sim, é interessante checar se realmente a busca é pelo padrão de beleza ou a busca é por satisfazer alguma coisa que a pessoa sente como falta. Às vezes a pessoa tem uma angústia pessoal por qualquer motivo, por questões familiares, pessoais, religiosas, o que quer que seja, e vê aquilo, né, aquela sensação de se sentir mais bonita, mais desejada, como a solução para aquele problema. E só depois de passar por isso, muitas vezes a pessoa vê que não era aquilo, né, que estava realmente sendo necessário. E aí, às vezes, fica, como o senhor citou, com alguns efeitos permanentes e aí é tarde, né? Sim, Tem que infelizmente. pensar bem antes. É importante que qualquer pessoa que se dispõe a fazer esse tipo de tratamento seja bem orientada quanto a isso. Como a gente só vê propaganda, só vê coisas boas disso em mídia positivo, social, em né? mídia, eu acredito que os pacientes não sejam de fato orientados sobre o real risco disso aí. Inclusive, a Anvisa publicou uma nota proibindo divulgação de gestrinona. E nas redes sociais a gente vê todo dia propaganda e mais propaganda desse tipo de tratamento. A gente vê, assim, pessoas na internet, as blogueiras e influencers como a Graciane Barbosa, que tem um corpão, não é? Aquele corpo dela, ele é conseguido de maneira natural. Eu posso dizer, eu quero ter o mesmo corpo da Graciane, vou para a academia, eu vou conseguir? Assim, eu conheço influenciadores aqui em Teresina também, que têm um corpo dentro do padrão que as mulheres buscam, dessa forma, com ganho de massa muscular. Não sei se exatamente o da Graciane, mas bem parecido, com aquele mesmo aspecto. Que as outras pessoas dizem, eu quero um corpo igual a da fulana ou da cicrana.
essas pessoas, alguns são meus pacientes, elas vivem para manter esse bem. Então, elas têm tempo de treinar várias horas por dia, ter uma alimentação perfeita, balanceada o tempo todo. No fim de semana, tem toda uma série de restrições. Então, para quem vive para isso e faz as coisas como deve ser feito, é uma meta tangível, sim. O que acontece muitas vezes é que a gente não faz nada, muitas vezes fica sedentário, vai para a academia 1 hora, 2 vezes por semana, toma sua cervejinha no fim de semana, às vezes mete aquela pizza no sabadão e quer ter o mesmo resultado. Enfia o pé na jaca, né, doutor? Pois é, tá difícil. Eu não sei, no caso da Graciane, por exemplo, eu não a sigo, mas... Ela deve ter todo um acompanhamento, Muito né? provavelmente, né? E ela deve ter um ritmo de treino que justifique eventualmente até ela comer mais. Não sei se ela posta comendo alguma bobagem, eu acho difícil. Mas se ela postar, que é possível. Nos outros dias ela compensa. Então quem tem uma vida regrada para chegar naquele objetivo, chega. Quem quer pular atalhos é que acaba sendo vítima desse tipo de armadilha. Mas aí, eu citei o exemplo dela porque é bem significativo. Sim, aí na bem internet, emblemático. mas ela vive disso, né? Exatamente. O corpo dela é o material de trabalho, então não é uma pessoa, entre aspas, normal, que Sim. vai ficar daquele jeito, né? Simplesmente indo para a academia. Exatamente. Tem que ter É o todo- trabalho dela, né? É o trabalho dela, tem que ter toda uma estrutura, tem que ter profissionais, né? Sim. Cuidando da saúde dela. Com certeza é caro ficar daquele jeito. Né? E esse chip da beleza, doutor André, ele é barato, é acessível, como Eu não faço ideia. Porque como é um tratamento que é proposto normalmente por médicos que... Isso é uma coisa que vale o alerta para a população também. A maioria dos médicos que propõem esse tipo de tratamento não tem uma formação médica especializada. Não são médicos que fizeram residência médica, que têm titulação de especialista. Então, são, em geral, médicos que fizeram cursinhos de fim de semana, uns com os outros. Os primeiros gurus que inventaram esse tipo de tratamento vendem muitos cursos de fim de semana para outros médicos que acabam sendo também seduzidos por essa promessa de consultório cheio, fácil, rápido, glamour, né? É a vida de redes sociais que a gente vê. Então, eu não faço ideia quanto se custa para se fazer um implante desses. Agora, é interessante tomar cuidado, porque se esse Fica o tratamento alerta, é proposto, procure pelo menos saber se a pessoa, se o profissional que está lhe propondo esse tipo de tratamento tem alguma formação que justifique ele embasar para você que você realmente tem hormônios normais, que você realmente tem indicação de algum tratamento. Senão você fica à mercê de uma pessoa que não tem a qualificação para cuidar do seu corpo como deveria. Então, de qualquer forma, né, doutor André, fica valendo aquela máxima de fazer um pouquinho de atividade física, ter uma qualidade de vida no sono, no seu dia a dia, na alimentação, Sim. já está de bom tamanho, né? Eu acho que assim, a meta inicial deve ser essa, é ter saúde, é ter longevidade, é chegar aos 60, 70, 80 anos bem. Como nossos avós, como nossos bisavós, que tinham uma vida mais simples, com menos glamour, sabiam respeitar o dia, não viviam, queriam viver 24 horas, mas tiveram uma vida longeva, segura e tranquila, feliz na maioria das vezes. Você conseguiu isso, você pode ir atrás de mais coisas. Mas não esqueça do básico para pensar num ponto inatingível, né? Senão você acaba se perdendo. É isso aí, doutor. Tem que tomar todos os cuidados, pensar nos prós e nos contras, porque pode ter realmente algumas sequelas irreversíveis e aí é Sim. bem complicado, né? Sim, tem que tomar bastante cuidado. Obrigada, doutor. Adorei nosso papo. Falamos aqui com o endocrinologista, doutor André Gonçalves, conversando com ele, tirando as nossas dúvidas sobre esse famoso aí chip da beleza, que promete um verdadeiro milagre, mas tem que ficar bastante atento, porque não é bem assim, não é, doutor? Exatamente. Obrigada, doutor. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado a vocês também.